já quero ir começando. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17. O texto sagrado diz assim, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. Amém. Se você puder, eu gostaria que você repetisse essa declaração comigo. Pode ser? Diga comigo, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, nessa declaração de exaltação a Deus, o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, faz uso de alguns adjetivos que são empregados em relação ao Deus que está recebendo a glória e a honra. Ele o chama de Rei eterno, ele o chama de imortal, ele o chama de Deus único, mas também o classifica como Deus invisível. E é justamente essa característica invisível que eu quero dar destaque na minha mensagem hoje. O tema da minha mensagem hoje é o Deus invisível. A palavra aqui traduzida invisível no original grego é a palavra auratus. Ela significa despercebido, que não pode ser visto e, como foi traduzido na maioria das escrituras, invisível. Eu quero te mostrar que mais do que um adjetivo, essa é uma característica apresentada pelo próprio Deus na Escritura, na revelação de si mesmo. O Deus invisível. Com essa declaração concordam vários outros textos da Bíblia. Um Deus que decidiu, embora revelando-se ao homem, não ser visto pela percepção visual, pelo contato dos olhos. Então, há vários textos que declaram isso. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 18, nós lemos, ninguém jamais viu a Deus. Em João, no capítulo 5, no verso 37, Nosso Senhor afirma, o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Em Colossenses 1,15, o apóstolo Paulo, referindo-se a Cristo, diz, ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Timóteo 6,16, o apóstolo diz sobre Deus, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. E o apóstolo João, em 1 de João, capítulo 4, verso 12, o apóstolo Amor diz, nunca ninguém viu a Deus. Quando nós temos tantas declarações como essa, falando sobre ninguém ter visto a Deus, eu gosto de dizer que isso deixou de estar no nível de informação e ganha a característica de ênfase. Toda a repetição é enfática. E de alguma forma, Deus não apenas decidiu ser, aos nossos olhos, o Deus invisível, mas obviamente Ele tem razões para isso. Ao longo dos anos, eu comecei a me questionar, olhando para essa declaração bíblica, qual teria sido o motivo ou as razões que levaram Deus a decidir permanecer invisível aos nossos olhos. E lendo, estudando a Bíblia, eu fui encontrando algumas respostas. Eu localizei pelo menos 3 motivos que merecem ser destacados. E essas 3 razões sempre chamaram a minha atenção. A primeira delas eu denominaria como uma questão de fé. Abacuque 2,4 diz que o justo viverá da sua fé. Então, quando nós falamos a respeito de fé, precisamos entender que essa declaração de Abacuque, ela é um alicerce na doutrina do Novo Testamento. Paulo vai repetir essa frase na carta aos Romanos e aos Gálatas, ela também aparece na epístola aos Hebreus, e nós entendemos que o justo não apenas se converte, ele vive da fé. Mas qual é a definição de fé? A própria palavra de Deus diz em Hebreus 11,6, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Se a fé é a convicção do que não se vê e todo relacionamento com Deus é baseado em fé, faz todo sentido para mim que Deus não se mostre, que Ele não revele nenhuma forma ou aparência visual, mas que nós sejamos chamados a essa convicção de fé daquilo que nós não vemos. Em 2 Coríntios 5,7, o apóstolo Paulo diz, visto que andamos por fé e não por vista. A caminhada de fé torna desnecessária a vista, o sentido, a percepção natural dos olhos. E, para mim, isso por si já seria motivo suficiente. Mas ao longo do tempo, estudando a Escritura, eu percebi que um segundo motivo, pelo qual Deus decidiu permanecer invisível aos nossos olhos, diz respeito à questão da idolatria, ou seja, o risco
né, potencial, a inclinação do homem a fazer para si imagens. Em Êxodo 19 nós lemos de como quando a nação de Israel que sai do Egito, libertada por Deus com mão forte, sinais, prodígios e milagres, quando eles chegam no Monte Sinai e Deus revela a sua glória, a Bíblia diz que o monte chacoalhou e tremeu diante da manifestação da glória de Deus. Uma nuvem escura envolve o topo do monte. A Bíblia diz que havia relâmpagos, vozes, trovões, fogo. E o livro de Deuteronômio, que é chamado Deuteronômio por um motivo, a palavra Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei, porque no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, cuja autoria são atribuídas a Moisés, você tem toda uma narrativa, começa com a criação, o chamado dos patriarcas, a formação da nação de Israel, como eles vão ao Egito, ali se tornam escravos, e depois como Deus os libertaria de lá, fazendo deles o seu povo, com o propósito de levá-los à terra prometida. Então, principalmente a partir de Êxodo, você tem toda essa jornada de libertação do povo, os mandamentos que Deus passa, né, a estabelecer e dar ao seu próprio povo. E quando você chega em Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco, o que você tem é a repetição de todos os principais mandamentos e uma espécie de highlights, melhores e piores momentos, recapitulação da história além dos mandamentos. Então em Deuteronômio 4, Moisés vai fazer alusão ao que eu mencionei lá de Êxodo 19, de quando Deus manifestou sua glória no monte e falou com a nação de Israel pela primeira vez. Ele diz no verso 12, então o Senhor falou a vocês no meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Moisés é enfático. Deus se fez ser ouvido, mas não se permitiu ser visto. Vocês escutaram a voz, mas não viram aparência nenhuma. Qual o motivo? Os versos 15 a 18 de Deuteronômio 4 pontuam. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem, fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelo céu, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Nos versos 23 e 24, nova advertência. Tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor seu Deus fez com vocês. Aliás, isso se tornaria um dos 10 mandamentos. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, nenhuma semelhança de coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Então Deus claramente diz, não quis mostrar nenhuma forma, para que vocês não tentassem reproduzir essa forma numa imagem de escultura, num ídolo. O terceiro e último motivo, pelo qual Deus decidiu permanecer invisível aos nossos olhos, o primeiro é a questão da fé, o segundo, o risco potencial de idolatria, mas o terceiro eu chamo da questão da limitação humana. Ou seja, a nossa impossibilidade, a nossa incapacidade de suportar uma revelação de Deus. Eu citei agora há pouco, na introdução, 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, quando Paulo fala que Deus habita em luz inacessível, e ele diz, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. Esse não é capaz de ver, não diz apenas a capacidade dos olhos de conseguir ou não enxergar, né? É porque ele habita numa luz inacessível. Eu e você não podemos ter um contato de percepção visual com a glória de Deus. Quando Moisés, em Êxodo 33, faz uma oração, eu diria ousada, abusada, e ele pede a Deus, me mostra a sua glória. Qual foi a resposta divina? Êxodo 33, de 20 a 23, diz que o Senhor fala assim, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Deus está dizendo, ninguém verá minha face por um motivo. Homem nenhum que a ver poderá suportar. Deus diz, em outras palavras para Moisés, você seria desintegrado pela manifestação da minha glória se a gente se encarasse. Né? Então Deus diz a Moisés, eu não posso dar o que você está pedindo. Mas por outro lado Deus diz, mas vou te dar uma versão limitada
dosada, no nível que você pode suportar, para que você tenha uma revelação, ainda que menor, inferior daquilo que eu realmente sou, mas que permita você ter uma pequena experiência com a minha glória. Ou seja, Deus não decidiu permanecer invisível aos nossos olhos pela falta de uma forma. Ele diz para Moisés, você não pode me ver face a face, mas eu vou te mostrar minhas costas. Ou seja, Deus está dizendo, não é falta de forma, é simplesmente a incapacidade de poder encará-lo. Eu sei que um dia essa realidade vai mudar. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 12, que hoje nós conhecemos em parte, mas então, esse então é quando Deus terminar o que começou, nós conheceremos plenamente, como também somos plenamente conhecidos. Se Deus é onisciente, nos conhece totalmente, e nós vamos conhecê-lo do jeito que Ele nos conhece, significa que um dia haverá conhecimento irrestrito, total. Hoje eu e você precisamos entender certas limitações. Por exemplo, a Bíblia diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção que carregamos na carne pode herdar a incorrupção. Essa é a razão pela qual na vinda de Cristo mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados e os nossos corpos serão glorificados, para que a gente possa suportar essa glória que hoje nossa carne não pode suportar. Então, apesar de hoje não poder olhar para Deus face a face, ver a plenitude da sua glória, nós sabemos que um dia isso será não apenas possível, mas disponível. Eu não sei você, mas eu fico empolgado. E eu aguardo esse dia com paciência, porque vê-lo antes significa que a gente não suportaria. Mas de repente, eu começo a perceber que nessa revelação de Deus a Moisés, quando o Senhor diz, olha, vou deixar ver um pouco, mas não tudo. Você tem a explicação de algo que na teologia nós chamamos de teofania, são as aparições de Deus ao longo da Bíblia. Mas pastor, o senhor gastou um tempão no início, lendo o texto que diz que ninguém jamais viu a Deus. É verdade. E nós temos vários textos falando de gente que viu a Deus. Mas pastor, isso não é contradição? Não. A Bíblia não se contradiz. Ela é perfeitamente harmônica em toda a sua revelação. E eu sempre digo às pessoas, se você encontrar uma aparente contradição, o que você tem é só um desafio de interpretação. Por quê? Porque se você olhar para a Escritura, há o relato de várias pessoas que viram Deus. Por exemplo, quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, o anjo, artigo definido, diferente de um anjo indefinido, artigo indefinido, né? A Bíblia sempre está falando de uma aparição do próprio Deus. Você olha nesses relatos bíblicos, falas, declarações que cabem só a Deus e a nenhum anjo. Você percebe, por exemplo, o anjo do Senhor recebendo culto e adoração, mas quando você olha o livro do Apocalipse, um outro anjo diante de quem João se dobra para adorá-lo e diz, não, levanta, adora a Deus. Então, é evidente que quando nós temos esses relatos, se trata de uma manifestação do próprio Deus. Quem apareceu a Moisés na sarça? A Bíblia diz, o anjo do Senhor. Ainda que ele não tenha visto forma, tenha visto um fogo, ele já tinha algumas experiências. Depois, em Êxodo 24... nos versos 9 e 10, a Bíblia diz assim, Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam, ou seja, não morreram. Agora, viram Deus na sua forma plena? Evidente que não. A ênfase está aqui mais para a pavimentação de safira debaixo dos seus pés. Parece que viram a base do seu trono e não quem estava lá. Mas há outros relatos de gente que viu uma forma completa além dos pés. E ainda assim não morreram. Gideão, quando vê o anjo do Senhor, ele diz, ai de mim. Mas o próprio Senhor responde para ele, não tenha medo, você não morrerá. Manoá, o pai de Sansão, quando percebe que o anjo do Senhor é que havia aparecido a ele para dar a notícia do nascimento do filho, ele diz, nós vamos morrer. Ele fala para a mulher, porque vimos a Deus. E a mulher responde, se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceito das nossas mãos o holocausto. E eles não morreram. Isaías capítulo 6, ele declara, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono, e as olas do seu manto enchiam todo o templo. Isso tem levado as pessoas a perguntar, mas e aí, as pessoas viram a Deus ou não viram? Porque se há vários relatos falando que viram, porque há tanta ênfase no fato de que não viram. E quando as pessoas me perguntam, viram ou não viram a Deus? Eu digo, tanto viram quanto não viram. Eles falam, como é possível? Eu digo, o que eles viram
nunca foi uma manifestação plena de quem Deus é, porque isso não poderia ser suportado. Então, se você olhar na perspectiva da plena revelação de Deus, ninguém viu. Se você olhar manifestações ou revelações dosadas ou limitadas, viram. Mas como o que eles viram não é tudo que Deus é, no final das contas a Bíblia diz, ninguém jamais o viu. Mas um dia eu e você poderemos vê-lo. E eu não sei você, eu fico empolgado e aguardo com paciência e alegria esse dia. Mas eu fiz toda essa construção para levá-lo a um ponto específico a ser avaliado, que é o cerne da minha mensagem de hoje. Em julho do ano passado, eu havia iniciado um período de jejum, coisa que eu tenho feito com frequência nos últimos anos, um jejum prolongado a cada início de semestre. E logo no início, eu lembro que eu estava pregando no México e pedi ao pastor que durante o dia me facilitasse um acesso perto de onde eu estava hospedado, a uma academia. Algo que eu tenho aprendido é manter a rotina de exercício mesmo durante o jejum. E eu lembro que eu estava no meu momento de cardio, com os fones de ouvido já ligado no celular para ouvir a música, a adoração, porque para mim aquele momento, aquela 1 hora de cardio que eu faço é uma extensão do devocional, aproveito para orar. E eu lembro quando eu comecei a me movimentar ali no elíptico, o Espírito Santo fala comigo, leia a Bíblia. Eu pensei, não é a melhor hora, porque quando você está com os braços mexendo e tem que ficar rolando a tela para leitura, é custoso, é trabalhoso, mas aquele comando era claro. Então eu coloquei o celular no painel, no visor do elíptico, e decido que vou passar aquela 1 hora lendo a Bíblia. E eu estava no início da leitura de Deuteronômio. E cheguei em Deuteronômio 4, o texto que nós lemos, que fala que Deus não mostrou forma alguma no dia em que ele apareceu no monte. E nessa hora o Espírito Santo fala comigo de maneira nítida e clara, o Deus invisível. E foi por isso que eu dei esse tema à mensagem. Foi ali que começou. O Senhor me faz lembrar das declarações de Paulo, chamando Deus de invisível. Ele me faz lembrar de todo esse processo que eu passei questionando por que ele nunca quis ser visto pelos nossos olhos. Quais são os motivos e as razões. E nessa hora o Espírito Santo não só me fez lembrar disso, mas ele me diz, existe algo que você não entendeu. E eu pensei, poxa, então teremos um 4º motivo na lista. Mas o Senhor falou comigo, ele está mais para um desdobramento de um dos 3, do que necessariamente para uma 4ª classificação. E Deus chamou minha atenção exatamente no momento onde eu estava falando, agora há pouco a vocês, de que Ele não queria que nós reproduzíssemos a imagem vista na forma de um ídolo. O Senhor me diz, até hoje você só pensou que ídolos significam outros deuses. E de fato a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de ti. Mas nesse dia Moisés está falando da parte de Deus. Deus não mostrou a forma dele, para vocês não tentarem reproduzir aquilo que vocês pudessem ter visto que ele é. Ou seja, Deus está dizendo, eu não estou proibindo vocês só de fazer imagens de outros deuses, falsos deuses, que não são Deus vivo e verdadeiro. Deus está dizendo, eu não quero nenhuma imagem minha. E é por isso que eu não vou deixar vocês ver nada, para que vocês não tentem reproduzir uma imagem minha. E de repente aquilo cai que nem uma bomba no meu coração. Eu digo, mas peraí. O problema então da imagem não é substituir Deus por outro Deus. De repente Deus está dizendo, eu não quero que vocês façam nenhuma imagem minha, mesmo que não haja uma troca. E essa é a ênfase principal. Aliás, se você pensar no que é que acontece em Êxodo 32, é justamente isso. Quando Moisés sobe ao monte para receber de Deus os 10 mandamentos, existe algo que tinha acontecido naquela primeira manifestação de Êxodo 19, citada, recapitulada por Moisés em Deuteronômio 4. Quando a glória de Deus se manifestou e falou, o povo ficou apavorado, mesmo que não viram nenhuma forma, só de escutar o som da voz. Eles vão para Moisés depois e dizem, nós vamos morrer se Deus continuar falando e a gente escutando. Então que Deus fale com você e você fala para a gente. A partir daquele momento, Deus diz para Moisés, de hoje em diante eu falo com você e você fala com o povo. Deus está dizendo, não vou mais falar ao povo. Por quê? Porque o povo manda em Deus? Evidente que não. Mas Deus não dá nada para quem não valoriza. E Deus diz, eles não vão mais me escutar. De hoje em diante eu falo com você, você fala com eles. Então Moisés sobe ao monte, convocado por Deus para receber os 10 mandamentos. Mas quando Moisés sobe ao monte, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites. Não há nada que indique que ele sabia quanto tempo ficaria quando subiu. A gente sabe o tempo de quando ele voltou. Moisés não tem um meio de comunicação. Não tem um celular no bolso para mandar um WhatsApp para Arão, para os líderes de Israel, dizendo, gente, a glória está densa. Não sei quanto tempo eu vou curtir, segura a onda aí, uma hora dessa eu volto. Não existe comunicação.
O homem sumiu naquela montanha e depois de quase 1 mês e meio, ele não deu sinal de vida. Você consegue imaginar a impaciência do povo? Dia após dia, ninguém sabe de Moisés, ninguém tem notícia de Moisés, o Moisés não volta, o Moisés não aparece. E Deuteronômio 32, Êxodo 32 diz, do verso 1 ao 5. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Agora, ninguém mais ouve Deus, porque Deus só fala com Moisés, e o Moisés sumiu, ou seja, o povo está offline, desconectado do céu. Não tem acesso a Deus. Então eles chegam para Arão e diz: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Eu ficava doido quando eu li esse texto. Eu disse: esse povo foi liberto por Deus com mão forte, e já está trocando Deus depressa. Depois o texto diz assim: Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos dele, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Essa afirmação do verso 4 me deixava ainda mais indignado. Porque eu dizia: além de trocar Deus por outro, estão dando toda a moral e a glória do que Deus fez, libertando eles do Egito, para outro Deus que nem Deus é de verdade. E eu sempre pensei que eles estavam falando de outro por causa da expressão deuses no plural. Faça para nós deuses que vão adiante de nós. Esses são seus deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Mas a verdade é que a palavra traduzida aqui, deuses, nesses 2 versículos, no original hebraico, é a palavra Elohim. Elohim é Deus na forma plural. Ela tanto é usada quando era aplicado para falar de ídolos, que eram falsos deuses, mas também é usada para se referir ao Deus vivo e verdadeiro. E a razão pela qual é usada na forma plural, provavelmente aponta para o mistério bíblico da Trindade. Um único Deus, que se revela em 3 distintas pessoas. Então, só a expressão deuses no plural, normalmente, Elohim não é traduzido no plural, a não ser quando claramente está se falando de deuses falsos com D minúsculo. Mas aqui, essa opção de tradução, ela simplesmente é uma escolha do tradutor. Quando chega o verso 5, nós vamos perceber que eles nunca falaram de outros deuses. Verso 5 diz: Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. Na maioria das versões, a expressão Senhor, ela aparece em letra maiúscula, caixa alta. Isso é um indicativo de quê? Quando você encontra essa palavra Senhor em caixa alta no Antigo Testamento, isso significa que a palavra usada no original hebraico é o nome impronunciável de Deus. Nós o chamamos de o tetragrama sagrado. São 4 consoantes sem nenhuma vogal. É impossível você ler ou pronunciar, né, esse nome. É um fonema impronunciável. Então, quando as pessoas perguntam: pastor, por que às vezes chamam Deus de Jeová, chamam de Yahvé? E a gente explica: são tentativas de colocar vogais imaginárias no nome que não tem vogais. É uma tentativa de dar fonema, né, pronúncia ao nome que é impronunciável. E quando eles dizem: amanhã haverá festa ao Senhor, fazendo um altar de sacrifício diante do bezerro, significa que na cabeça deles, eles não fizeram um outro Deus. Eles apenas deram imagem para o Deus. Já que nós estamos sem nenhum contato, vão fazer uma imagem do Deus que a gente sequer consegue imaginar. Isso foi suficiente para que a ira de Deus se acendesse com o povo. A pergunta é: por que Deus nunca quis uma imagem de si? Se você vê Deus falando: eu não quero que você faça imagem de outros deuses, para não me trocar por outro, dá para entender isso. A Bíblia diz que ele é zeloso. Mas por que Deus não queria nem uma imagem de si? Porque Deus está dizendo: qualquer imagem que vocês façam estará diminuindo quem eu sou. E a pergunta a ser feita é: por que Deus não quer que a gente diminua quem Ele é? Se há uma expressão que possa ser assim apresentada como cerne do meu ensino, da minha mensagem hoje, é: não limite a Deus. Deus é maior do que você pode imaginar. Deus é maior do que qualquer imagem possa expressar. E eu comecei a perceber, a partir daquele início de julho, ali,
no México, quando Deus me chamou a atenção para isso e começou a falar ao meu coração, porque eu decidi, algo que eu tenho feito com uma certa frequência e repetição, é ler a Bíblia toda durante esses 40 dias de jejum. Então eu leio uma média de 30 capítulos por dia, e ao longo dos 40 dias eu leio a Bíblia toda. E é gostoso quando você lê a Bíblia inteira num período curto de tempo, porque você consegue focar alguns assuntos e cobrir a Bíblia toda muito rapidamente, de olho só naquilo. Como Deus chamou minha atenção logo no início do jejum para isso, eu comecei a observar, estava no início de Deuteronômio, recapitulei os primeiros 4 livros, e dali até o final de Apocalipse, eu comecei a perceber quanta ênfase existe na grandeza de Deus. E o tempo todo Deus nos chamando a um lugar e a um posicionamento de não diminuir quem Ele é. Isaías capítulo 40, por exemplo, nos apresenta uma visão e um entendimento que a gente também tem que levar em conta e em consideração. Eu quero ler um texto que é um pouquinho mais longo do que o normal, vou ler do verso 12 ao 26 de Isaías 40. Mas Deus começa a mexer em conceitos de grandeza que as pessoas tinham, de imensidão. Na literatura antiga, tanto os oceanos como o céu são figuras alegóricas de grandeza, de imensidão. Mas em Isaías 40, 12, Deus começa perguntando: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Deus está dizendo, essas duas figuras vocês têm de imensidão, eu brinco de medir com a mão. Ou seja, Deus está se apresentando como grande. Ele pergunta: quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana? Romana era uma balança. E os outeiros em balança de precisão. Balança de precisão era aquela coisa para avaliar gramas, não só quilos. Deus está dizendo, pega as montanhas, isso aí para mim é as balancinhas de precisão. Ele continua e questiona, 13, quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Verso 15, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. No verso 16, ele diz o Líbano. E é importante que a gente entenda como eles olhavam para a figura do Líbano. Hoje, por exemplo, quando nós falamos da Amazônia no Brasil, a gente pensa aquela grande floresta, grande concentração de madeira. E ao longo da Bíblia, o Líbano era um dos lugares de maior concentração de madeiras e de bosques, assim como também de animais. Mas Deus diz no verso 16, o Líbano não seria suficiente para o fogo e os animais de lá não bastaria para um holocausto. Deus está dizendo, aquilo tudo não é lenha nem para um sacrifício, um holocausto para mim. Verso 17, diante dele todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. 18, com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Deus está dizendo, não há nada e nem ninguém que se compare a mim. A minha grandeza, ao meu poder, a minha majestade, a minha glória. E aí Deus vai esculhambar os ídolos. Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja corrente de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta escolhe madeira que não apodrece. Procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, os seus troncos já secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Verso 25, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Grande em força, forte em poder. Eu comecei a observar que ao longo de toda a Escritura, Deus está protestando e chamando a atenção do seu povo e dos homens para a sua grandeza. Por quê? Deus tem alguma necessidade de reconhecimento? Será que ele tem um problema de ego ou de autoestima e ele precisa que a gente reconheça que ele é grande? É evidente que não. Deus é um ser completo, pleno, perfeito, absoluto.
Paulo, pregando em Atenas, diz: Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de coisa alguma. Não há nada que eu e você possamos oferecer e entregar que seja uma necessidade. Ele é completo, ele é perfeito, ele não tem necessidades. Então por que o chamado ao reconhecimento da grandeza? Deus não se sente inferior se não reconhecemos sua grandeza. Mas se limitamos a sua imagem, nós não poderemos desfrutar plenamente quem ele é. É por isso que você vai ver Deus dizendo em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude ideia. Ele está dizendo: não me compare com as pessoas que você conhece. Eu não sou como vocês. Por que chamado? Porque ele sabe que se produzimos uma imagem interior de um Deus menor, nós não vamos poder desfrutar de quem ele é. Ninguém tem experimentado o que Deus pode fazer sem um conceito de grandeza de quem Deus é e do seu poder. Quando a Bíblia fala de Abraão, que é chamado o pai da fé, Romanos 4, 20 e 21 diz: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. O anjo Gabriel, por ocasião da anunciação, diz em Lucas 1:37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O tempo todo Deus chamando a gente: abra a sua cabeça, amplie a sua mente, pare de pensar em limitações e impossibilidades, porque essa linguagem não existe para Deus. Jesus, falando com os seus discípulos, diz em Marcos 10:27, para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O conhecimento de Deus, a percepção da grandeza de Deus, vai nos levar a um rompimento espiritual, tanto no âmbito pessoal como ministerial. Daniel 11:32 diz: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. A revelação de quem Deus é afeta a sua identidade e a sua produtividade. O entendimento de quem você é e o entendimento daquilo que você pode fazer é diretamente afetado pela percepção da grandeza de Deus. Ninguém na Bíblia e na história que tem construído algo diferenciado para Deus o fez sem percepção da sua grandeza. Quando Salomão está para construir o mais glorioso, extraordinário e excelente templo da história, ele manda um recado a um dos reis vizinhos que o ajudaria com fornecimento de material. Segundo Crônicas 2, 5 e 6, ele diz: o templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Ele está dizendo: não tem chance da gente fazer uma casinha pequena ou insignificante para Deus. Porque se esses que não são Deus de verdade já têm alguma coisa, a casa do nosso Deus será maior do que a de todos eles. Só que depois de falar isso, olha o que ele diz: no entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até o céu dos céus não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Ele diz: por maior, por mais extraordinária que essa casa seja, ela é nada, é impossível que ela contenha a presença de um Deus que é um ser infinito, cujos céus e os céus dos céus não podem conter. Salomão disse: eu já entendi que o propósito dessa casinha de nada perto da presença dele é apenas um lugar para queimarmos incenso, é um lugar de adoração, é um lugar de oração, é um lugar de conexão com Deus que não cabe em nenhuma casa. E ao longo das escrituras isso é recorrente. Você pega os salmos, que é uma ênfase na adoração a Deus. Salmo 145:3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável, é imensurável. Ou seja, ele é tão grande que não dá para medir. Eu lembro de um amigo dizendo: subi lá, fui pregar numa igreja, tinha um cara empolgado. Mas ele, em vez de dar só glória a Deus e aleluia, como a maioria das pessoas, falou, e tinha uma expressão incomum no meio cristão. Enquanto eu pregava, esse cara gritava: eita Deus grandão! Eu vou subir lá, foi um atrás do outro. Eu falei: te incomodou? Ele falou: nada. Aquilo me dava uma alegria, me dava um gozo no meu espírito, porque de alguma forma parecia que era o próprio Deus tentando nos chamar ao entendimento de quem ele é. Isaías 46:5, Deus pergunta: com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? São essas declarações nos profetas. Deus diz: eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. O tempo todo Deus nos chamando a percepção maior de quem ele é. Isso me leva à seguinte pergunta prática: mesmo que eu e você não tenhamos a inclinação prática de fazer uma imagem literal de um Deus, a pergunta a ser feita é: será que dentro de nós, naquilo que entendemos e imaginamos, nós não estamos criando uma imagem de um Deus que é menor do que ele realmente é?
Será que dentro de mim e de você, por falta de percepção e revelação, nós não estamos com uma certa caricatura, uma distorção da imagem de Deus? E quando eu falo isso, não estou dizendo que um crente imagina Deus sem nenhum poder. Mas muitas vezes nós o limitamos a uma percepção de poder só do que já vimos fazer. Isso nos impede de entrar num lugar de feitos maiores. Moisés, depois de Cristo, seguramente foi o ser humano que mais viu sinais, prodígios e milagres. A Bíblia diz: nunca se levantou homem como ele, a quem o Senhor falasse face a face, que te demonstrasse tamanho poder e que visse tantos prodígios e sinais. O cara era doutorado no sobrenatural. Mas a Bíblia diz que em Números 11 o povo começa a murmurar a respeito do maná. Maná, maná, todo dia maná, nossa alma está com fastio desse pão vil. A Bíblia diz que eles começam a ter saudade da comida do Egito, e daqui a pouco a ira de Deus se acende. Deus diz para Moisés: pois querem comer carne, eu vou dar carne. Deus disse: esse povo vai comer carne o mês inteiro, até sair pelos narizes. Quando Deus fala isso, aí o Moisés vai dar uma aula para Deus de logística. Números 11, de 21 a 23. Moisés, porém, respondeu: esse povo no meio do qual estou é de 600.000 homens de pé. E tu dizes: eu lhes darei carne, e eles a comerão durante o mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos que matar para que tivesse o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Moisés olha para Deus como quem diz: fala sério, 600.000 homens, e só os de 20 anos de idade para cima, listado no exército. Se você der para cada um deles uma mulher só, que para a época e para a cultura era média generosa, se você der para cada casal 3 filhos, que isso é média atual, não da época, então para cada um dos 600.000 homens, uma mulher e 3 filhos, multiplica esse número por 5, 3 milhões de pessoas. Era gente demais. Outro dia alguém falou: pastor, a Bíblia é muito machista, só conta homem, não conta mulher e criança. Eu falei: sempre que essa conta aparece, Deus está falando de comida. Na multiplicação dos pães, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aqui ele está dizendo 600.000 homens, porque o homem come pela mulher e pelas crianças. Gente, tenta imaginar o pesadelo logístico de um churrasco, uma refeição só, para 600 homens. Quem já fez comida para grupo sabe o que eu estou falando. Um pesadelo logístico. Agora, Deus está falando de 600.000, não 600.000. E Deus está falando não de uma refeição. Vão comer carne o mês inteiro, até sair pelas narinas. Aí o Moisés começa a dizer: quantos rebanhos a gente vai matar? E diz: pode passar a rede no oceano inteiro, não tem peixe suficiente para esse povo comer carne o mês todo. Qual foi a resposta de Deus? Verso 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. E da noite para o dia, literalmente começa a chover e amontoar e empilhar codornizes por toda parte. Imagine Deus dizendo: você está de brincadeira, Moisés, de achar que eu só tinha poder para vir até aqui, que eu não posso fazer nada de novo e diferente? Me ouça com atenção. Tudo que Deus fez na história da sua vida até hoje é lindo, mas tem mais para ser experimentado. Tudo que Deus fez nos 20 anos de história dessa casa é lindo, mas me ouça com atenção, porque eu creio que eu falo pelo Espírito de Deus, é só o começo. Haverá uma nova estação de frutificação, de rompimento, de colheita, nunca antes vista, e acredito, não sonhada pela maioria de vocês. E Deus está tentando abrir a nossa, não apenas a nossa mente, a percepção profética, para que a gente consiga entender que é um Deus maior do que aquilo que nós mensuramos. Nós temos que parar de limitar Deus e entrar num modo de ampliação do entendimento de quem Ele é, da sua grandeza. Não porque Ele tem um problema se não for reconhecido, mas porque se eu e você o limitamos, nós limitamos aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. É por isso que várias vezes você vê Jesus dizendo a pessoas: seja feito conforme a sua fé. O que eu e você experimentamos na nossa vida não é de acordo com o poder de Deus, é de acordo com a sua fé, no quanto poder Ele tem disponível. E é por isso que nós temos que mudar a percepção. Mas pastor, se Deus decidiu ser invisível, como é que nós vamos conhecê-lo melhor? Não é uma percepção sensorial. Ela poderia ser chamada, e isso assusta, de extrasensorial. Como Deus se revela? Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O conhecimento de Deus tem que ser progressivo.
Em 1 Coríntios 15, 34, Paulo diz, voltem à sobriedade como convém, não pequem. Do que ele está falando? Ele diz, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Ele não está dizendo que aqueles crentes conheciam zero sobre Deus. Ele está dizendo, diante da grandeza de Deus, do tanto que você tem para ser conhecido, vocês acomodados com esse pouquinho, falou, isso é uma vergonha. Parem de pecar. Voltem à sobriedade. Bora conhecer melhor a Deus. Então a pergunta é, como podemos crescer no conhecimento de Deus? Em primeiro lugar, todo crente precisa entender a importância de lermos, meditarmos, estudarmos a palavra de Deus. Jesus diz em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ele diz, são elas que testificam a respeito de mim. O Deus que preferiu não mostrar uma imagem visível aos olhos das pessoas, ele decidiu revelar seus atributos, sua grandeza, sua força, seu poder, por meio das declarações que ele faz de si na palavra. E nós precisamos ser norteados por esse nível de convicção. Agora, não estou falando apenas uma convicção no nível do assentimento mental de quem leu e decorou. Nós precisamos somar à leitura e meditação da palavra outros recursos e ferramentas. E há uma especial que eu quero encorajá-lo a usar melhor. Eu estou falando agora a respeito da oração. Em Jeremias 33:3, Deus diz, invoca-me que te responderei. Mas ele também diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Então nós temos crentes que não oram. Mas nós temos crentes que oram e só vão até um ponto. Eles estão na primeira parte. Invoca-me que te responderei. Eles estão melhor do que os que não oram. Eles estão apenas pedindo e recebendo algo. Mas eles não estão experimentando tudo que está disponível na oração. Oração não deveria ser só um meio de ter resposta. Oração também deveria ser um meio de acesso a um lugar de revelação. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, como o senhor recebe suas mensagens? Quando está estudando a Bíblia, eu falei, quase nunca. A maior parte das vezes elas vêm quando eu estou orando. Porque é quando você está orando, que aquilo que você leu, depositou, colocou dentro de você, meditou, refletiu, começa a ganhar corpo e espaço, debaixo de uma ação de revelação do Espírito Santo. Então não fala apenas de ler a Bíblia, mas de entrar num lugar onde, como Abraão, posso se dizer de nós, estando plenamente convicto. Eu fico me perguntando, se a maioria de nós tem noção de que criou uma caricatura, uma distorção de Deus no coração. Gente, em 30 anos como pastor, que eu completei em dezembro agora, eu não sei te dizer quantas horas de atendimento pastoral, né, eu já dei de aconselhamento. Pastor não conta hora de atendimento como piloto conta de voo, para a gente chegar no fim da carreira e dizer foi tanto. Mas certamente estou falando de muitos milhares de pessoas. A maioria das pessoas não percebem. Mas quando estão abrindo o coração e choramingando, Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Eles transbordam um conteúdo errado do coração. A maioria dos crentes que estão em crise, e todos passamos por isso. Não estou julgando ninguém que tem enfrentado, eu já passei por isso. Mas a maioria das pessoas que está em crise, elas estão sempre demonstrando uma falta de entendimento de quem Deus é. Essa é a razão da crise. No momento das perdas, a mulher de Jó vira para ele e diz, amaldiçoa seu Deus e morre. Ele vira e diz para ela o que muito marido já quis falar para sua esposa. Você fala como uma louca. Em outro momento ele diz, ainda que ele me mate, eu louvarei. Ele está dizendo, mulher, você acha que Deus é que está contra nós? Se ele tiver, ele tem que ser louvado, porque ele sabe o que ele faz, ele não erra, ele é perfeito. Mas a fé e a convicção levam Jó a dizer, eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se levantar sobre a terra. Ele está olhando para aquela circunstância difícil, está dizendo, Deus ainda não terminou o que tem comigo. Ele não terminou de escrever a minha história. Eu não vou avaliar Deus pelo meu sentimento, muito menos um sentimento baseado em cima de circunstâncias transitórias. Eu sei quem Ele é. Nós precisamos entender isso. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Se eu e você tivermos o conhecimento de Deus correto, nós teremos um nível de convicção e uma fé correta. Aí as pessoas estão lá choramingando suas crises, não, porque Deus foi injusto comigo. Digo, como é que é? Hebreus 6,10 diz que Deus não é injusto. Outro dia não, porque Deus falou e não cumpriu. Como é que é? Hebreus 6,18 diz, é impossível que Deus minta. Tito 1, versos 2 e 3 diz, o Deus que não pode mentir,
prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno, na hora que Ele quer, não na que você quer, no momento oportuno, manifestou sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. 1 Samuel 15, 29, a glória de Israel não mente nem muda de ideia. Quanto mais eu e você conhecemos e entendemos a palavra, e essa convicção vai se fortalecendo dentro de nós, não há como questionar a possibilidade de Deus mentir. Outro dia um falou, não, mas Deus não me protegeu. Eu digo, como é que é? Romanos 8, 31 para cima dele. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, mas Deus não se importa. Eu digo, como é que é? Romanos 8, 32 para cima deles. Se Deus não poupou nem mesmo a seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Salmo 27, 10, ainda que minha mãe e meu pai me desamparem, os últimos a desistir de qualquer ser humano. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Não há chance de que Ele te abandone. Nós precisamos entender e passar a declarar em linha com a palavra de Deus. E diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E Deus está revelando quem Ele é. Outro dia um falou, não, porque Deus não foi fiel. De como é que é? Deuteronômio 7, 9 para cima deles. Portanto saibam que o Senhor seu Deus é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Um Deus cujo amor falha. Um dia desse alguém falou, eu perdi o primeiro amor, nós podemos corromper o amor, mas às vezes eu não sei se o amor de Deus também não dá umas falhadas. Eu digo, como é que é? Romanos 8, 38, 39 neles, porque eu estou bem certo, convicção, eu estou bem certo, não só certo, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há um lugar onde a revelação, o entendimento de quem Deus é por meio da sua palavra, turbinada por essa revelação, que é fomentada no ambiente de oração, começa a nortear você. Você não é mais levado e agitado, como diz Tiago capítulo 1, pelo vento ou como as ondas por conta do vento. Nós temos um nível de convicção inabalável. E Deus deseja ampliar a nossa percepção da grandeza dele. Então eu comecei falando de como no início do jejum, que era ainda o mês de julho, Deus me fez entender que nós não podemos limitá-lo. Mas no final do jejum, Deus me deu uma experiência inesquecível. Era a madrugada do 39º dia, já tinha passado a meia-noite, então já tinha terminado o 38º e eu tinha iniciado o 39º de um período de 40 dias de jejum. Eu acordo no meio da noite. O sono do final do jejum é um sono muito profundo, pesado. Eu descobri, e tenho feito isso com frequência, que você pode forçar o corpo a entregar energia em jejuns prolongados para não ter fraqueza ou tontura. E eu faço isso treinando e me exercitando bastante. Algo que eu descobri com médicos, faço com acompanhamento médico, mas às vezes chego até o 40º dia, chego a treinar 2, 3 horas por dia. Falando de uma de cardio, 2 de musculação pesada. Então, seu corpo já ficaria cansado. Agora imagina fazendo isso 40 dias sem comida. Queimando só reserva de gordura. Quando chega os últimos dias, o sono vai ficando profundo. Parece que é um modo de defesa do corpo. Mas naquele dia, eu tinha treinado mais tarde. E quando eu treino, eu bebo muita água. E antes de ir para a cama, eu pensei, o que é que você fez tomando tanta água antes de dormir? Eu sabia que eu ia acabar acordando no meio da noite para ir ao banheiro. E eu não queria atrapalhar aquele sono que é bom. E de repente, quando acordo no meio da noite, estando no banheiro, eu penso, arrependido, por que eu fiz isso? Eu não queria que aquele sono fosse interrompido. Então levantei, fui ao banheiro. Mas na hora de voltar, eu já não tenho mais preocupação nenhuma se a minha levantada para ir ao banheiro vai atrapalhar o sono. Porque eu estava num sono tão profundo, era um estado assim, torpor, que eu mal raciocinava direito. Eu parecia um zumbi. E 50 anos de idade, que é o que eu tinha nessa época do ano passado, eu não me lembro ter sentido ou pensado isso antes na vida. Mas voltando do banheiro para a cama, a única coisa que eu pensava é, eu estou com tanto sono que eu estou com medo de dormir em pé, cair. Nunca pensei nisso, nunca achei que alguém pudesse dormir andando.
Mas eu só estava assim, de olho na cama. Chega logo, não durma antes. E eu lembro que eu pensei, a hora que eu encostar a cabeça no travesseiro, 3 segundos, estou apagado. Não perdi nada do meu sono. Então logo eu celebrei isso dentro de mim e deitei, encostei a cabeça no travesseiro. Uma sugestão interior, parecia um pensamento ou um sentimento. Vem dentro de mim. Por que você não ora um pouco? Eu pensei, não quero orar, eu quero dormir. Eu estou orando há 39 dias, vou continuar amanhã durante o dia. Agora eu quero dormir. Mas é como se aquilo ficasse dando eco dentro de mim e não parasse. E de repente eu penso, certeza que isso não é meu. Eu não quero orar, eu quero dormir. Então eu penso, será que isso vem do reino espiritual? Não é porque era extraordinário, espetacular ou convincente. É só porque eu tinha certeza que não podia ser minha cabeça. Minha cabeça estava me dizendo, dorme. Aí eu penso, se for o reino espiritual, certeza que não é coisa do diabo. Ele não é doido para me mandar orar. Então, por eliminatória, eu penso, será que é Deus me chamando? Mas não parecia algo que você possa dizer, é a voz de Deus. Era muito simples. Mas ao mesmo tempo que eu estou pensando, eu imagino, se eu defender o prazer inferior do sono, isso for um convite divino e eu não atender, eu vou sacrificar um prazer superior. Eu falei, por um ou pelo outro, mesmo sem convicção, eu prefiro arriscar e perder o sono. Eu falei, eu vou orar. Eu estava tão atordoado de sono que eu mal conseguia pensar. E eu lembro que eu comecei a oração, já na primeira frase já me arrependi. Porque eu comecei a oração dizendo assim, Deus, muito obrigado por mais um jejum que está chegando ao fim. Eu mesmo penso, o que eu estou falando? Estou agradecendo que Ele me sustentou até aqui, eu estou celebrando que vai acabar. Tipo assim, o que eu estou falando? Só que porque eu toquei no assunto do jejum, eu imediatamente me lembrei de algo. Pela primeira vez, minha mulher e meus filhos estavam me acompanhando durante todo o jejum. Eles decidiram que valia os 40 dias comigo. Eu penso, gente jejuando 40 dias já não tem muito, mas uma família inteira. Eu me lembro depois de vários pastores, líderes, irmãos da nossa igreja, eles já sabem a época do meu jejum. E quase 20 estavam me acompanhando. E eu começo a dizer, Senhor, tanta gente se mobilizando, isso é histórico. Isso não é só fora do comum, da curva, é histórico. Emocionado, principalmente por pensar na família, eu penso, eu nem chamei ninguém. Quando dentro de mim eu resmungo na oração, eu nem chamei ninguém. Aí sim eu ouvi a voz de Deus. A voz disse, quem chamou fui eu. E até esse dia eu nunca imaginei que pudesse haver um chamado vindo do Senhor para esse lugar mais profundo. Mas quando a voz disse, quem chamou fui eu, não há palavras que possam descrever o que aconteceu na sequência. Deus entrou naquele quarto. Eu brinco que alguém no céu apertou o botão que ativa o modo glória. A glória de Deus encheu aquele quarto. E uma percepção da grandeza dele me inundou de uma forma inexplicável. Não há forma, não há palavra, não há vocabulário, não há ilustração que possa explicar a percepção de grandeza que eu tive naquele dia. Para mim era Deus tentando dar um elemento um pouquinho mais prático daquilo que tinha começado no início do jejum. Eu fechei meus olhos com toda a força, porque embora fosse a coisa mais prazerosa do mundo, a percepção daquela presença, a sensação de grandeza, de infinitude daquilo era assustador. Não dá para explicar como algo pode ser tão maravilhoso e assombroso ao mesmo tempo. Pastor, era um medo ruim? Não. Mas um profundo senso de reverência e temor toma o seu coração com a percepção da presença dele. Alguém perguntou se eu riu ou chorou? Eu falei os dois. Alternado, não, tudo misturado. Era uma loucura de sentimentos. Eu nunca experimentei tanto deleite, tanto prazer na minha vida como diante daquela visitação. No dia seguinte eu falo para minha esposa, digo, meu amor, não há ninguém que eu ame nessa terra como você sabe disso. Mas você sabe que você sempre perdeu para Jesus. Ela, graças a Deus. Eu falei, mas ontem tu perdeu feio. Mas você ficou bem longe.
Ela me olha e diz o que aconteceu, e eu contei para ela, contei para o meu filho a experiência. Mas minha filha era a única que estava à distância, no jejum, então eu liguei para ela. Ela percebeu que eu estava emocionado, ela falou: pai, o que aconteceu? Eu falei: filho, Deus entrou no meu quarto ontem. Ela disse: pai do céu, você ouviu Deus? Eu falei: graças a Deus que não. Ela: como assim? Eu falei: filha, não dá para te explicar como algo tão atraente e prazeroso pode ser tão assustador, tão assombroso. Eu falei: eu fechei meus olhos com toda a força, porque mesmo estando escuro, a Bíblia diz que ele é luz. Mas fechei, não bastasse isso, escorreguei da cama para o chão, me prostrei com a cara no chão e ainda ficava tampando os olhos. Ela falou: mas o senhor sentia de que lado ele estava? Eu falei: esse é o ponto, filho. Ele não estava de um lado ou outro, ele estava em toda parte. Não dá para explicar isso. Ele estava à direita, ele estava à esquerda, à frente, atrás, em cima, embaixo, dentro, fora. Não dá para explicar. Pela primeira vez eu arranho de longe a declaração, uma percepção de entendimento da declaração de Salomão: nem os céus dos céus podem te conter. A infinitude daquela presença. A sensação que aquela glória atravessava meu corpo, a matéria, como uma peneira que não consegue segurar a luz. Mas não era só aquela presença passando no meu corpo, a sensação que eu tinha que impregnava tudo: colchão, parede, guarda-roupa. Parece que ela entrava em todo lugar. E de repente, uma forma prática, Deus me leva a um lugar a dizer: ele é tão maior, por que nós o limitamos tanto? Eu não vim te apontar o dedo nem jogar pedra em você. Se você tem feito uma imagem interior dele equivocada, menor do que ele é, só existe um remédio para isso. Quando Moisés desce do monte, pega aquele bezerro de ouro que Arão fez, a Bíblia diz que ele o moeu. Eu creio que nessa noite nós vamos ter que moer algumas imagens que estão limitando Deus na nossa vida, e passar a entrar num lugar de uma busca, de uma revelação maior e de uma percepção maior de quem Deus é. Nós precisamos conhecê-lo. No Salmo 27:4, Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. E diz: de tudo que eu possa pedir, eu só quero algo: que eu possa habitar no seu santuário todos os dias da minha vida e contemplar sua formosura. E diz: eu não quero estar lá porque eu estou com um problema e preciso que ele resolva. Eu quero estar lá para entender Deus. Eu quero estudar Deus. Ele fala de inquirir. Essa palavra inquirir, às vezes traduzida meditar no seu santo tempo, significa examinar minuciosamente. E diz: eu quero estudar os atributos de Deus. Eu quero ficar babando nos atributos de Deus, na grandeza, na glória, na majestade dele. Eu vou repetir: eu não vim julgar você por nada e nem te apontar o dedo. Eu vim te apresentar uma proposta que é um convite de Deus. Nós precisamos entrar num lugar de percepção maior da grandeza dele. Porque há coisas extraordinárias que ele ainda quer fazer em nós e através de nós. Eu vou declarar mais uma vez: há um novo nível de conquista e de avanço para essa casa. Mas Deus não quer apenas que o coletivo viva isso. Ele quer que cada um de nós, enquanto indivíduos, também possamos avançar nessa percepção, nas intervenções. E eu creio que essa é uma noite de milagres. Porque alguns de nós vamos nos permitir libertar-se dessa caricatura, dessa imagem reduzida de Deus, enxergá-lo melhor e maior. Isso nos permitirá experimentar mais do que ele tem. Confira esta outra linda pregação, que pode tocar seu coração e inspirar sua fé.